Tudo bem, gente? Meu nome é Eduardo, eu sou médico homeopata há mais de 20 anos e esse vídeo eu gravei especialmente para você que conhece pouco ou quase nada sobre homeopatia. Então vamos lá, eu vou ler um texto que eu escrevi há algum tempo atrás que fala um pouquinho, sobre os princípios homeopáticos. A homeopatia é a doutrina médica criada por Samuel Hahnemann, que nasceu em Meissen, na Saxônia, em 10 de abril de 1755 e faleceu em Paris em 2 de julho de 1843. Em 1796, esse médico alemão publicou o primeiro de uma série de trabalhos sobre essa nova doutrina, o ensaio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. De todos os trabalhos por ele publicados, os mais importantes são, sem sombra de dúvida, os livros Organon da Arte de Curar e Doenças Crônicas. Nesses dois livros são transmitidos um conjunto coerente de ideias fundamentais que caracterizam a homeopatia. Essas ideias são chamadas de princípios homeopáticos. Esses princípios são praticamente o corolário do outro, ou seja, um é consequência natural do outro, vocês vão ver conforme a gente for falando um pouquinho sobre cada princípio. Um princípio produz um acréscimo de conhecimento a respeito da medicina homeopática, apenas mostrando alguns aspectos que no outro se mantinham latentes. Vocês vão ver que parece que a gente está repetindo a mesma coisa ou um é consequência do outro. Ao mesmo tempo estão dinamicamente interrelacionados. Eles formam essa rede de relações em função da dependência recíproca entre eles. Se a gente deixa de respeitar um dos princípios, meio que quebra essa rede, Eles são muito interrelacionados e dependentes mesmo. Enfim, os princípios são as partes do sistema médico homeopático, exercem em conjunto a função de atingir um único objetivo, que é a melhor saúde integral possível de cada indivíduo. Vamos lá, os 8 princípios homeopáticos, e a gente vai falar sobre cada um deles bem brevemente, mas vamos falar de todos. São esses: vitalismo, lei dos semelhantes, experimentação não menção, homem total, individualização, medicamento único, dinamização e miasmas. São os 8. Não adianta querer reduzir, simplificar, tem que ser esses 8. Então vamos fazer uma abordagem rápida e superficial, com aquele receio, de cometer erros, porque toda vez que a gente tenta resumir, fica faltando, alguma nuance, alguma coisa que também é importante, apesar de ser talvez menor. Mas vamos lá, a gente vai tentar fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, a medicina homeopática enxerga o homem como um ser que está vivo. Não pode ser reduzido apenas às reações químicas que ocorrem em seu organismo. Ele não está inteiramente sujeito ao meio em que vive, porque ele interage, se adapta, transforma seu entorno e conserva sua individualidade. Então esse é, de maneira bem simplória, a descrição do princípio do vitalismo. Como um ser vivo, o homem possui mecanismos defensivos para preservar sua vida, proteger-se de estímulos externos que possam lhe fazer mal. Pode-se utilizar esses mecanismos naturais de defesa, estimulando-os no sentido correto para melhorar a imunidade do paciente. A maneira correta de dar esse estímulo é mostrando para esse sistema de defesa quando, onde e como empenhar sua energia para melhorar essa imunidade. A forma mais eficaz é através de um medicamento que gera um estímulo dinâmico semelhante, que induz esse fortalecimento do organismo no sentido correto. Então, se você possui um exército e um inimigo, você vai preparar esse exército para combater esse inimigo e vai dar todas as descrições possíveis para ele combater, de maneira mais eficaz esse inimigo. Na homeopatia não é bem isso de combater, mas é direcionar o sistema de defesa da maneira correta para que ele induza aí uma imunidade, principalmente para os sintomas mais graves do paciente. Tá? Então esse treinamento do sistema defensivo é a lei dos semelhantes, pela lei dos semelhantes que a gente faz. Então faz-se necessário conhecer profundamente o potencial peculiar de cada medicamento. Quando você vai utilizar esse medicamento, você precisa entender tudo o que ele pode fazer com o máximo de detalhe possível, para induzir um estímulo que seja semelhante e correto.
Para se descobrir quais são esses potenciais, foram utilizadas experimentações, isso já foi feito. Tá? Cada substância medicamentosa foi experimentada em vários indivíduos voluntários, com constituições diferentes e que estavam sadios. Se você começar a experimentar em doentes, os sintomas da doença de cada um seriam compilados. Né? Esse livro, que parece um bulário, não é bem isso, mas só para explicar mais rapidamente, né, com um livro que existe aí na atualidade. Então seria o bulário, que a gente chama de matéria médica. Essa lista de sintomas, né, de cada medicamento conteria muitos erros com esses sintomas dos doentes. Então só pode ser feita a experimentação no homem-são, que é o terceiro princípio. Todos os medicamentos e todas as doenças produzem sintomas mais ou menos pronunciados no corpo e na mente do indivíduo. Assim, na experimentação, todos os sintomas devem ser anotados. Mudança no humor, na memória, dor no peito, qualidade da urina, por exemplo. De maneira semelhante, um indivíduo com dengue pode estar com dor de cabeça, dor na articulação, febril e irritado. São todos sintomas da mesma pessoa reagindo a um estímulo ou medicamentoso ou a uma doença. É necessário entender que os sintomas em todas as situações pertencem a um ser vivo, não podem ser separados dele. Tem como a gente falar do fígado, da pele e do olho, né, em separado, né? Não funciona. A vida depende de cada um dos órgãos, né, e sistemas. Então esse é o princípio do homem total, não tem como a gente separar, né? As partes sozinhas não compõem meio que um todo, né? Parece estranho falar isso, mas é isso, né? A gente só funciona se for tudo ao mesmo tempo. A carne que alimenta um pode fazer mal a outro. Cada indivíduo desenvolve sintomas um pouco diferentes dos demais. Uma dor de cabeça pode ser um pouco mais para a esquerda, empontada, em queimação, ocorrer à noite ou somente de manhã, por exemplo. Na homeopatia, essas diferenças devem ser respeitadas e valorizadas. O remédio homeopático só funcionará quando em sua ação puder induzir sintomas semelhantes que contemplem cada um desses detalhes. Isso induzirá uma imunidade mais específica para cada indivíduo. A imunidade específica é mais eficaz nesse tratamento, é aquela história que eu estava contando do exército, né? Se você preparar ele, se você o preparar de uma maneira mais específica, ele vai ser mais eficaz, né? E o nosso sistema de defesa também. Então é a individualização, sempre o mais detalhado possível, o mais específico, né, para o problema de cada paciente, bem minucioso, de uma maneira bem minuciosa. Como cada pessoa apresenta sintomas de uma maneira peculiar, que é a individualização, como a imunidade induzida pelo medicamento homeopático, quando específica, é mais eficaz, e como não podemos separar os sintomas da pessoa que os sente, do homem total, né? Um medicamento na homeopatia é escolhido para um indivíduo naquele momento único de prescrição. Então é um medicamento para um indivíduo, por isso que é um medicamento único. Não é um medicamento para cada parte. Utilizando-se apenas um medicamento de cada vez, que contemple todos os sintomas do indivíduo, ou pelo menos os mais graves para cada situação de doença, não confunde o sistema de defesa e diminui as chances de intoxicação e efeitos colaterais. Uma das grandes vantagens do tratamento homeopático é essa, né? Individualiza, é específico e é um medicamento só de cada vez, porque é para o homem total e isso diminui a chance de efeito colateral. A dor é mais intensa quando tocamos em locais que já estão feridos. A gente precisa ser mais delicado nesses casos e apenas mostrar para as defesas do nosso corpo onde, de que maneira e em qual sentido elas devem agir. O estímulo medicamentoso homeopático age estimulando os indivíduos em áreas que já estão sensíveis. A ferida, né, já está aberta. A pessoa já está com dor de estômago, já tem, né, uma dor de cabeça. Então não precisa ser um estímulo forte. Ao mesmo tempo, apenas diluir tornaria o estímulo muito fraco. Então não é só diluir. Tem esse processo, né, na farmacotécnica que a gente chama de dinamização. É um processo farmacotécnico para que não se extinga a força medicamentosa, mesmo com o processo de diluição.
O benefício que resulta desses dois processos é uma ação mais suave dos medicamentos, de novo, né, diminuindo a chance de efeito colateral, que é suficiente para induzir a imunidade específica, mas mais sutil, diminuindo as chances de intoxicações e efeitos colaterais. Alguns problemas de saúde são antigos, isso o Hahnemann se colocou, né, na sistematização da homeopatia lá no final da vida dele, porque ele começou a observar que alguns pacientes tinham sintomas que ele medicava, melhorava, mas logo voltava, né? Então ele classificou as doenças, os pacientes, né, e as doenças como crônicas ou agudas, né? Então outros são mais adequados para problemas que surgiram há pouco tempo, agudos. Então esses últimos podem auxiliar no tratamento dos problemas crônicos, eventualmente, né? Então a homeopatia trata o paciente com doenças agudas e crônicas, né? Mas no caso dos pacientes com problemas crônicos, existe um grupo de medicamentos mais apropriado para isso, para evitar que os sintomas fiquem voltando numa intensidade maior, né? É isso aí, espero que eu tenha conseguido passar para vocês os princípios homeopáticos. E é importante para vocês, né, ou que queiram conhecer, ou que já se tratem pela homeopatia, saber dessas características para entender cada vez melhor essa medicina que você ou vai escolher, né, ou já escolheu. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.